cara, você tem que gerar resultado pelos outros, dentro das características dos outros, mas fazendo com que todos eles vão para o mesmo caminho. Que às vezes não é o caminho que eles querem chegar. O que eles querem ir, né? No caso. E o ritmo tem que ser parecido. E o ritmo tem que ser parecido. Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é mais um Por que a Pergunta Podcast. Hoje nós trouxemos a Karina para dar um show de marketing aqui pra gente. Meu Deus, que responsabilidade! Vamos lá. Sem pressão, mas já funcionando. Cá, a gente estava conversando um pouquinho antes e você comentou que tem um perfil para liderança desde a infância. Me conta o que te faz dizer isso? Assim, como que você agia, quais comportamentos... O que te levou a formar essa opinião sobre si mesmo? Então, eu acho que muito tem a ver com a minha criação também. Então, eu sempre fui muito desafiada desde pequena a resolver meus próprios problemas. Esses exemplos eu sempre tive do meu pai e da minha mãe, por exemplo. Né? Desde pequena, eu quero tal coisa. Então vai lá e resolve. Vai lá, vamos, vai, dá teus pulos, né? E vai resolver. E ao longo da vida, assim, então... alguma coisa na escola, por exemplo. Tem que fazer. Não, deixa eu vou puxar aqui, ó. Você faz isso aqui, papapá, beleza, fechou. No final, nunca tive dificuldade para cobrar ninguém. Olha. Então, assim, tu não fez, né, querido? Não vou colocar teu nome. Nossa, sabe, que assim, posicionada já desde pequena, né? Assim, dentro das limitações de um adolescente ali, né? Claro, com inteligência emocional muito ruim, inclusive, naquela época. Mas para mim sempre foi muito tranquilo. Tanto liderar grupos, assim, quanto liderar situações, que aí eu acho que é uma vantagem, né? Conseguir exercer a tão falada liderança situacional, né? Acabou que facilitou muito a minha vida. Né? Então, eu entendo que liderar pessoas, para mim, foi um caminho que, na minha visão, foi natural. Então, ao longo da carreira profissional, mesmo que quando eu trabalhava como analista, por exemplo, eu já liderava projetos, eu já tinha, né, falava assim, não, deixa que isso aí, deixa comigo, porque se eu vou fazer aqui, vou conectar com fulano, ciclano, porque a facilidade de conectar com pessoas e criar relacionamento para mim sempre foi muito tranquilo. Olha. Né? Então, assim, claro, já tomei paulada, né, já puxão de orelha, normal, vida, né? Mas eu digo que essa questão de ser natural, talvez para mim, como para outras pessoas que eu conheço também que têm um perfil parecido, tenha talvez até facilitado um pouquinho a ida para a liderança. Porque as próprias pessoas pares, assim, identificavam e falavam, cara, tu tem que liderar, as pessoas reconheciam. Então, por isso que eu acho que talvez, no meu caso, foi até mais natural, mais fácil. Né? Olha só, bem interessante. Agora eu fiquei curiosa com as pauladas. Você lembra de algum exemplo de alguma coisa que você fez e te chamou a atenção ali? E como você lidou com isso depois? Foi no banheiro chorar? Não. Cara, eu já tomei muito, assim, muito. Desde a época de analista. Cara, isso aí não é contigo, sabe? Tipo, coisa assim. E aí, de executar projeto, ir por um caminho que estava errado, sabe? Ter que pivotar tudo que estava fazendo. Diretoria puxar a orelha, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com meta, né, isso foi para mim muito presente durante 6 anos da minha vida, então, cara, você se matou, fez tudo, você achou que você fez uma estratégia boa e no final você não bateu a meta porque você decidiu aquilo, e aí você, né, obviamente, que todo mundo sempre tem é um time, né, a gente sempre joga junto quando a gente tá na liderança, mas tu que vai lá na frente e vai dizer, tentamos e não deu. Entendi. Né? Então, assim, dá peitaço e falar, cara, vamos fazer dessa forma aqui, depois eu valido com fulano, e fulano não validou e pau, entendeu? Então, assim, isso tem a parte boa é, cara, vou fazer acontecer, vai destravar, vai resolver. A parte ruim é que, às vezes, você acaba, né, ultrapassando um ponto que você não deveria, você tem que saber lidar depois com a puxada de orelha que tu vai tomar. Né? Então, acho que nesse ponto, assim, o aprendizado que eu tive muito é, cara, tenha um time que consegue ter o ritmo que você precisa, né? E tenha uma liderança que confie em você.
Porque eu acho assim, ó, eu nunca fiquei em empresa em que eu sentia que alguém desconfiava do potencial do meu trabalho. Quando eu fiquei em uma, no início de carreira, isso já começou muito cedo pra mim, tá? Quando eu fui assistente, assim, que o cara duvidava de mim, e eu era nova, né, eu não sabia porra nenhuma, né? Mas assim, achava que sabia. Ali eu já falava assim, esse cara aqui, pô, estudei tanto, o cara não tá aceitando o que eu tô falando e tal. Eu saía. Né? E aqui é importante, assim, eu sempre tratei o trabalho como um contrato, né? Para mim, eu vendo o meu tempo para a empresa e a empresa me remunera pelo tempo e pelo resultado que eu gero. E tá tudo bem se para a empresa eu não estiver gerando o resultado que ela quer e ela finalizar esse contrato. Assim como tá tudo bem eu querer outra coisa. Então, para mim não existe muita coisa além disso, a não ser as pessoas que eu fico na memória, com bons amigos, colegas e tal, aprendizados. Mas acho que esse é um ponto importante também, assim, sabe? Minha forma de ver o mundo talvez facilita também a minha forma de liderar. Tá tudo bem alguém me contestar, porque a carreira é daquela pessoa, sabe? Então, são alguns pontos para reflexão. Assim. Gostei bastante. Vou assistir mais vezes esse episódio. Ai, muito bom. E falando então da trajetória profissional, conta um pouquinho pra gente como que foi essa carreira. Caraca, tá, vamos lá. Eu comecei a trabalhar, na verdade, na faculdade já, né? Que eu fui monitora do laboratório de criação da FURB por 2 anos. E a partir de lá, eu falei, cara, eu quero ir para o mercado de trabalho porque eu achava assim, que eu tinha que começar cedo. Porque, né, eu sempre tive essa ansiedade e tal. E aí eu comecei no varejo, fiquei alguns anos no varejo, que era uma coisa meio mistura de Havan com Casas Bahia, com, sabe, coisa desse tipo, assim. E lá eu tive vários aprendizados importantes, né? Eu era assistente lá. Eu tive aprendizado do tipo assim, cara, nem tudo que eu aprendi na faculdade na prática funcionava, né? Pá, quebrei a cara ali. E aí, depois dali, eu falei, cara, agora eu quero... Eu achava que eu era pouco desafiada onde eu tava, sabe? Eu achava assim, ai meu Deus do céu, vai que eu tenho que ir todo dia pra fazer isso, sabe? Eu achava tão pouco, assim, eu me incomodava com isso, assim. E aí eu recebi uma proposta, um convite, né? Eu trabalhei, na verdade, nessa empresa que eu fui depois, de forma gratuita. Eu fui lá nessa empresa, fiquei 30 dias nas minhas férias de escola, da faculdade, e falei assim, cara, eu posso trabalhar aí pra vocês, trabalho de graça, mas eu quero saber como que é. E aí eu fiz isso aí, enquanto, né, eu tava na faculdade ainda. E aí, quando eu tava nessa outra empresa de varejo e tal, não sei o quê, a gerente, com quem eu tinha trabalhado, falou, cara, se tu não quer vir pra cá, trabalha aqui com a gente, tive que mudar de cidade. Fui pra outra cidade, fui ser analista. De varejo também, só que era do ramo automotivo. Indústria. Um pouco diferente aí já. Total. Guria, assim, não existe, é tipo azeite, assim, e água, sabe? Não tem nada igual, né? Por quê? Outro ritmo, outra pegada, cobrança totalmente diferente, muito mais dinheiro, né? Pô, eu manipulava. Antes eu fazia, tipo, comprinha de, sei lá, 5 mil reais. Ali eu tinha orçamento de 800 mil, né? Então, cara, e eu era analista e tinha aquilo ali. Eu falava, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar no lugar que tem dinheiro. Porque, sabe, eu falava assim, meu Deus, olha o que eu consigo fazer e tal. Só que isso me deu uma possibilidade de ter na minha vida um dos caras que fez maior diferença pra mim profissionalmente, assim. O cara que eu falava assim, cara, esse cara aí eu quero escutar. E ele me deu muita paulada no início, assim. Nossa, eu tomei paulada de tudo que é lá. Porque eu entrei num ambiente em que eu era super novinha, recém saí da faculdade, e eu tinha que ir para reuniões para falar de KPI, SKU, papapá. Eu falei assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu anotava assim embaixo no caderno para pesquisar no Google o que os caras estavam falando, né? E um dia ele parou numa agenda, nunca me esqueci, assim, a gente estava numa agenda cheia de... Só homem, né? Só homem. Eu sentadinha do lado da indústria, isso costumava, né? Hoje em dia já mudou, mas naquela época era bem masculina, assim, ainda mais na automotiva. Você imagina que, né? Existia isso. Eu sentadinha do lado dele, assim, e eu tava anotando aqui. Ele falou assim,
para um pouquinho. Tu estás entendendo, Karina, alguma coisa dessa agenda? E eu... Não muito, mas eu estou anotando aqui para pesquisar. Ele falou assim, não, então nós vamos ser mais didáticos. Por gentileza, explique o que você está falando. Cara, para mim, aquilo. Primeiro, eu queria me enfiar num buraco. Vergonha, né? De não saber. Cara, não, e assim, a pessoa parar tudo. Dependendo da pessoa, poderia falar assim, meu Deus, que péssima pessoa. Ai, não fez gestão de pessoas na vida dele, me expôs na frente. Cara, eu achei animal, entendeu? Porque todo mundo estava ali à minha disposição para me explicar. E aquilo... Nossa, que frase. Todo mundo estava à minha disposição para me explicar. Você entendeu? Olha a forma de ver. Porque assim, realmente, você é um cara, né? Vai falar pra ti esse tipo de coisa né, e assusta. Um cara bem mais velho que você e tal, falando isso. Eu pensei, meu, é a minha oportunidade. E aí, eu respondia pra uma gerente na época, né? Só que eu fiquei tão grudada nesse diretor, eram 7 unidades de negócio, então era muito grande, né? Faturava 1 bilhão por ano, era uma empresa muito grande. Que eu comecei a me relacionar muito mais com ele diretamente, então o meu exemplo de liderança era muito mais ele do que minha própria gerente. Porque eu via ela muito pouco, ela quase não tinha tempo, e eu tinha que lidar e resolver ali com ele, né? E quando eu saí de lá, ele me chamou para uma... Assim, eu fui lá falar tchau para ele, assim, ele falou uma frase para mim, ele falou assim, tá tomando a decisão mais burra da tua vida. Foi isso que ele me falou. Aí eu, mas eu quero tentar, vou fazer. Ele disse, não, pode ir, mas não tá sendo esperto. Para ele, eu deveria crescer ali. Né? Eu já tinha passado de analista 1, já tinha ido para sênior, já estava, né? Provavelmente, eu iria, talvez, em algum momento da minha vida, se tudo desse certo, os elementos, né? Talvez ir para uma gestão ali, né? Mas eu era muito novinha. Então, isso ia demorar. E a oportunidade que eu recebi era para eu coordenar uma área de marketing numa empresa em Blumenau. Cara, eu queria outra coisa. Eu queria fazer diferente. E aí começou a minha história com gestão, né? Então, eu comecei a fazer gestão de pessoas nessa invertida de sair de especialista de indústria automotiva para vir para trabalhar com marketing. E na época eu comecei com 2 pessoas. Nunca vou esquecer. Tipo assim, minha coordenadora de 2 pessoas. E pra mim aquilo foi muito difícil, assim. Eu pensava, meu Deus, não é nada. Eu era super novinha, né? 20 e poucos anos, assim. E aí, cara, o que eu aprendi? Que eu ia ter que gerar resultado através dos outros. Mas quando você se candidatou, já tinha uma expectativa de que alguém ia te ensinar como ser, da coordenação ali, ou sabia que ia ter que se virar sozinha? Eu só dei um peitaço, assim. Eu queria vir para Blumenau, porque meu marido, nós estamos juntos já há 22 anos. Tu pensa, mais tempo junto do que de vida, assim, né? Então, assim, muito louco. E aí, ele queria vir para Blumenau e tal, não sei o que. E aí, eu contatei um cara que estudou comigo na faculdade, era dono dessa empresa. Eu falei, cara, olha, eu queria ir para aí e tal. Se você souber de alguma empresa. Daí, depois de um tempo, por que você não vem para a minha? Vem trabalhar comigo, porque ele era mais velho e tal. Vem trabalhar aqui, a gente precisa de alguém aqui. Blá, blá, blá. E aí eu, beleza, fui. E assim, ó, foi bem desafiador, tá? Sabe quando que eu vi que eu realmente era líder? Quando? Quando eu demiti minha primeira pessoa. Tá, mas... Então, foi horrível. Vou te deixar voltar um prazo. Você começou com 2, viu que na gestão tinha que gerar resultado através dos outros. E aí, quando você demitiu, não era mais só as 2, né? Não, já tinha outros. Ao longo do tempo da minha gestão nessa empresa que eu fiquei muitos anos lá. Assim, eu sou super agradecida, eu tive muita oportunidade legal lá. Eu fiz gestão de muitas pessoas, de muitos times, de começar coisa nova e absorver time e melhorar. Porque eu sempre tive uma facilidade com mudança. Né? Eu entendo que mudar é algo que o ser humano não quer. E para mim, mudar é necessário. Então, sempre foi muito difícil. Quando eu estou num ambiente em que há muita burocracia, eu sofro. Sim. Porque eu preciso ver, sabe? Eu preciso as coisas acontecendo, o movimento. Isso, né? Então, e aí tem a ver muito com a ansiedade da própria pessoa, né? Mas quando eu vi que eu tinha que gerar resultado em cima das outras pessoas e tal, e eu identifiquei que aquela pessoa em específico não ia ser a pessoa que ia fazer
eu fiquei me remoendo, acho que uma semana até fazer isso, sabe? E eu eu fiz isso várias vezes na minha vida, né? Pô, já sou líder há, sei lá, 14 anos que a gente fez a conta, né? 14 anos, eu já desliguei muitas pessoas, né? Algumas pessoas dizem que é promover ao mercado, né? Cara, eu simplesmente desliguei pessoas, porque é um contrato, na minha visão, né? E eu nunca quero que isso fique fácil. Não quero, entendeu? Eu não quero que isso fique fácil, que isso fique banal, que isso fique... Não, eu acho que, cara, houve uma troca, sabe? Isso tem que ser um momento, assim, que é uma ruptura. Às vezes a pessoa tem sonhos que ela vai deixar de fazer, às vezes, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de ser um momento em que as pessoas entendam que, cara, a decisão, ela é pura e estritamente profissional. Não tem absolutamente nada com o pessoal da pessoa, mas eu entendo que ele afeta, né? Então, esse ponto da liderança, assim, me trouxe muito aprendizado, assim como contratar. Sabe qual que é o meu, assim, critério de sucesso? Conte-nos. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de ter nos meus times pessoas que hoje são muito foda no que fazem. E assim, tem empresa, entendeu? Eu ainda quero bater, esse pra mim vai ser, cara, eu vou estar... Fiz minha estrelinha lá o dia que eu trabalhar para algum deles. Olha só. Sabe? Tipo assim... Eles tenham mais sucesso, tornem melhores que você. Caralho, eu acho que... Atingem o potencial máximo deles. Isso, eu acho que isso, assim, para mim, é o que a liderança realmente traz de benefício. Se você se realiza através do que o outro alcançou, é para você. Porque não pode ser egoísta. Sabe? Entendi. Eu penso assim que tem muita gente que, quando a gente tenta desenvolver as pessoas, isso eu acho que é um ponto bem delicado, assim, existe o que a empresa precisa. E a empresa precisa ir para lá. E tem gente que você vai dizer, cara, a gente precisa ir para lá, mas eu não quero. Aí você fala, cara, mas nós precisamos ir com ou sem você. O que você prefere? Né? E aí que tá tudo bem a pessoa dizer que não quer. Só que as pessoas sofrem para fazer essa escolha. Sim. Sabe? Porque assim, eu não preciso aceitar tudo. Não preciso, a carreira é minha. Né? Mas as pessoas se sofrem. Ai, mas é isso, a gente precisa ir pra lá. Preciso levar você daqui pra lá. Sabe? E esse caminho, ele é um caminho muito dolorido para alguns perfis. Então, quando você fala de liderança, você tem que entender que você vai liderar vários perfis de pessoas. Não é o seu perfil que você está liderando. Quando você acha alguém no teu time que tem um perfil similar ao teu, tu vai voar. Mas você não é um time de uma pessoa só, né? Sim. Eu já cheguei a gerenciar ao mesmo tempo, cara, eu acho que quase 50 pessoas. Uau! 3 times com coordenação. E eu, daí, dava quase 50 pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. Claro, você não tá, quando você está na gerência, você já não está mais falando com todo mundo no operacional, que nem, né, quando você está na coordenação. Hoje eu sou coordenadora, né? Então eu já tenho mais essa pegada com as pessoas, mas eu não tenho 50 pessoas. Sim. Mas, cara, você tem que gerar resultado pelos outros, dentro das características dos outros, mas fazendo com que todos eles vão para o mesmo caminho. Que às vezes não é o caminho que eles querem chegar. O que eles querem ir, né? E o ritmo tem que ser parecido. E o ritmo tem que ser parecido. Assim, isso é um ponto até bem peculiar, assim, né? Quando eu liderei times de vendas, eu precisava ter no meu time pessoas que eram, a gente chama de tubarão, né? Que são galera que, cara, vai moer, é isso aí, são trator, vão indo. Final do mês estão gritando, ficam puto, né? Um time que é um time emocional, é um time... Cara, aí tu como líder desse tipo de time, você tem que fazer o quê? Vamos, cara, vamos lá, e é buzina, e sabe? Cara, tinha Nerf, tirava as pessoas, entendeu? E as pessoas atiravam em mim, né? Então, assim, é um clima totalmente distinto. Agora, quando eu tô com o meu time hoje de performance, por exemplo, cara, é um time mais quieto, precisa se concentrar. Então, tu se adapta também, entendeu? De acordo com o desafio que você tem. Que loucura! Que loucura. Tá, você comentou de performance, né? Então, performance
é a área do marketing, não sei se eu posso chamar de área, o caminho do marketing que você escolheu. Depois quando eu fui para essa empresa que fui para liderar pessoas, ao longo do tempo, antes eu comecei com um marketing que era mais generalista, assim, então campanha publicitária, né, e tal. E aí a gente enveredou, eu trabalhei numa empresa que antes era lista telefônica. E morreu. E aí pivotou para digital. E aí eu precisei estudar muito sobre o digital, porque eu precisava, né, precisava entender aquilo e acelerar e tal. E quando a gente começou a fazer esse movimento, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Google muito forte, assim, né? Eles vieram para cá, eles fizeram uma parceria com essa empresa, então eu fui inserida no mercado do digital, não só pela empresa que eu trabalhei, que ficou depois de um dos maiores portais do país, né, em acesso, a gente fez realmente um negócio muito legal, mas também por ter um parceiro que era o caso Google, que me deu também uma visão de negócios e mercado que me acelerou. E uma característica, né, a gente até brincou antes, assim, eu sou muito nerd. Eu sou mesmo, assim, é nerd, né? Eu gosto de estudar, tô sempre estudando, a galera me debocha, entendeu? Eu sou mesmo, assim. Eu já ouvi falar isso de ti. Não, eu sou. Né? Porque eu comentei, né, que pessoas te indicaram para estar aqui hoje participando da entrevista. E essa foi uma das características que trouxeram como um ponto positivo teu. Obrigada, mas me debocham muito, tá? Muito, assim. Cara, eu acabei o mestrado e já emendei um curso de formação de growth, sabe? Tipo assim, terminei uma semana na outra, porque pra mim é necessário, eu preciso, entendeu? E eu gosto disso, assim. Então, o que eu entendi? Que eu precisava ficar muito boa naquilo. Aí, eu tenho uma forma de aprender que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar, não, a gente vai fazer performance, blá, 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 cara, eu comecei a operar campanha, mesmo assim. Criar campanha, fazer campanha. Aí eu falo, cara, eu vou fazer com meu marido, então, campanha. E comecei a fazer pra fora, pra gerar resultado e tal. Mas assim, nem cobrava, entendeu? Pra eu saber fazer, gerar resultado e tal, analisar e tal. Ter experiência ali, testar. Isso. E aí, o que eu entendi? Eu comecei a estudar muito sobre SEO, por exemplo. Hoje, eu me considero muito boa nisso, particularmente, assim, nessa parte técnica, muito boa, porque eu trabalhei muitos anos, e junto com a galera técnica mesmo, para entender na prática e tal, né? E eu fui estudar, pra você ter uma noção, desenvolvimento de sistemas. Não sei se você sabia. Não, sabia. Eu fiz desenvolvimento de sistemas. Por quê? Formada em marketing, né? Daí tem aqueles MBA, aquelas coisas todas, mas aí eu falei, cara, o pessoal de tecnologia não tá me entendendo? E eu pedi uma coisa e não vinha aquela coisa, e eu falava com o meu time falava que não dava, eu falei, não pode que não dá? Não pode que não dá, não dá. Eu falei, quer saber, cara? Aí eu cobrava alguma coisa, demora 40 horas. Eu falei, 40 horas? Meu cara, pra fazer isso aí? Eu vou estudar isso aí. Porque eu não gosto de enrolada. Eu tenho muita dificuldade. E aí eu falei, se eu for estudar? Aí eu era tia, né? Uma tia zona, no meio da galera lá do Senai, casada há 17, 18 anos, e eu era tia. Eu ia pra lá, fazia as provas com eles, programava, banco de dados, cara, SQL, tudo assim. Eu tive que aprender a fazer. Porque daí o que eu falei? Quando eu cheguei pra galera de TI, eu falei assim, agora vocês não me enrolam mais. Eu não quero aprender a programar e ser programadora. Eu até acho que eu gostaria muito de ter feito essa escolha no passado, tá? Talvez eu iria gostar de trabalhar com isso. Mas hoje em dia eu não quero mais, né, cara? Pivotar a carreira desse nível não me interessa, né? E aí agora vocês não me enrolam, não. E aí, guria, aí minha relação com eles melhorou, tipo, muito. Por quê? Porque o problema não era o que eu queria, era como eu pedia. A comunicação. Exatamente. Por isso, assim, ó, muita gente me pergunta na vida por que eu comecei engenharia de software lá atrás. E eu sempre falo, eu comecei sabendo que eu não ia terminar. Mas é justamente para isso. Porque eu queria entender um pouco da parte de tecnologia para agregar ao negócio e não ficar ali ouvindo várias palavras sem entender o que está acontecendo. Eu queria saber essa comunicação, eu precisava dessa ponte, eu não preciso saber fazer tudo. Isso. Enfim, mas pode continuar que o podcast é teu. Não, mas eu concordo contigo, assim, porque daí o que eu entendi? E eu tenho isso como premissa de vida, assim, e não quer dizer que é certo, quer dizer que eu sigo isso. Eu só posso liderar um time de performance se eu sei performar. Isso não quer dizer que eu precise hoje operar a ferramenta, mas eu tenho que saber como ela funciona e principalmente como que ela gera resultado, como eu identifico se está gerando resultado ou não. Né? Então, eu sempre tive essa necessidade de, sim,
entrar no técnico. Isso é até uma cobrança que você me faz, Karina, você tem que estar na estratégia, você tem que sair. Eu falo assim, cara, eu não opero mais nada. Porém, quando eu vou questionar o time, eu questiono com propriedade. Porque eu estudei, eu olhei, né, eu escutei de alguém que é muito melhor do que eu aquilo, eu vou trazer para o time e vou perguntar, mas por que a gente não consegue fazer? Entendeu? Porque funciona. Então, eu vim dessa questão do marketing mais generalista e tal, vim para o marketing de performance, e aí a minha virada para ir para o Sistema Elos, que é onde eu estou hoje, foi porque dali eu fui para gerência de vendas. Por quê? Também são, tá, mas por quê? Né? Tu sai daqui e vai para vendas. Porque eu falava assim, cara, não pode que esses leads que eu zero não convertem. Muito bom. É verdade, e é verdade, assim, sabe? Quem me conhece sabe que, cara, eu falo assim, não pode já ter um bom, será que não falta um pouquinho mais de esforço ali? Não, eu malhava pau em vendas, guria. Eu falava assim, isso aí não estão ligando, porque é discurso de vendas, é script, não sei o quê. E aí uma vez falaram pra mim assim, tu é tão faladora, queria que tu sentasse aqui. Eu falei, cara, quer saber? Desafiou. Eu também tenho esse problema, assim, é real, tá? Esse negócio de desafio é perfil mesmo, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu fiquei 2 anos da minha vida fazendo com que fosse possível ir para gerência de vendas. Então, eu era coordenadora de marketing e relacionamento na época. E eu queria ir para vendas. E eu sinalizei para o meu chefe, meu diretor, eu falei, tá, escuta, não é para agora, mas eu quero sentar lá na venda. Nunca tinha vendido uma caneta. Vendas, tu tem que saber vender. Sim. Aí ele falou, cara, mas você não tem como gerenciar um time de vendas se você não for vendedora, porque tu vai ser desacreditada, né? E tá certo, né? A equipe vai questionar, né? Pronto, tá, como é que essa guria tá aqui sentada, ela nunca vendeu nada. Aí eu falei, cara, beleza, então eu vou ter que começar a mudar isso primeiro. E aí eu falei, beleza, então me coloca para fazer venda de grandes contas. Porque como eu tinha um técnico muito forte de Google, e nós vendíamos na época Google para indústrias grandes, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí eu botei para mim como meta pessoal, eu falei, cara, eu vou trazer o maior contrato dessa empresa aqui, de Google. E foi numa empresa, numa indústria de Joinville que eu fui lá. Tive uma agenda com um cara que era um diretor fodão, assim, daquele que eles falam. Mas eu saí de lá ganhando o kit da galinha pintadinha. Como meu filho, guria, foi uma loucura. Porque daí a gente... Entrou lá um gatinho do Shrek, assim, tipo, cara, os amigos pedindo pra alguém comprar e saiu de Não, eu entrei carregada. Eu falei assim, cara, eu vim aqui pra vender pra você o maior contrato da empresa. Eu falei, claro, porque era verdade. Eu falei assim, é isso que eu vim fazer. Já chegou falando assim. Cara, porque eu acho que na venda, e depois, por muitos anos, eu vendi muito, né? Porque esse foi o gatilho. Quanto mais transparente você é com a pessoa e você criar um rapport com ela, mais rápido, mais fácil é você sair com um contrato assinado. Isso eu aprendi ali. E com quem que me inspirou? Os vendedores que conseguiam mais sucesso. Eu olhava como eles faziam e falava, cara, eles estão fazendo dessa forma, eu vou tentar replicar. E replicação, assim como líderes, né? Cara, eu fico, volta e meia olhando, cara, esse cara faz isso muito bem, eu vou aplicar no meu, isso aqui. E não é só o meu líder direto, né? Os caras estão do meu lado. Né? Então, assim, cara, esse aqui fez isso aqui funcionou, eu vou adaptar. Eu vou ficar sofrendo. Se alguém já fez, eu não vou ficar sofrendo. Né? Então, eu comecei, assim, ali por 2 anos, tá? Por 2 anos participando disso, sem ser vendedora, mas indo a reuniões desse tipo. E surgiu a oportunidade de fazer, então, a gestão de vendas. Só que ali eu passei, foi o período mais tenso, assim, eu tive dificuldade, tive dúvida da minha própria competência, porque eu tive que gerenciar vários times de vendas, porque não era um só. Era um time de inside sales, que era... A gestão anterior tinha sido super assistencialista, então, cara... Eles dependiam de muitas coisas. Não, e assim, tinha umas coisas assim do tipo... a pessoa saía do trabalho porque já tinha batido a meta, sabe? A pessoa foi dormir no horário do café. A outra saía durante o dia para levar o filho para fazer foto enquanto o resto do time estava trabalhando. Coisas assim que eu tive que pegar e falar, cara, beleza, acabou. Isso não existe mais. Então, você entende que isso tem todo um... É difícil, o time não quer, o time amava a outra pessoa, obviamente. Mas eu dizia assim, gente, se fosse bom como era, eu não ia estar aqui. Para a empresa não era bom. Então, a gente precisa jogar junto aqui
E vocês vão muito pra frente comigo, porém, vocês precisam, ali no meio, metade pediu pra sair, entendeu? E assim, você tem que entender, não é pra... Às vezes não, né? Full time tu tá sendo julgado. Full time. Por mais que você tente acertar, você vai errar, alguém vai achar que foi uma bosta, você fez uma fala que uma pessoa falou que massa, a outra vai falar, meu, que horrível. E sabe, aí a vida, entendeu? Vida, segue, é isso aí, fica bicudo, beleza, vai passar, né? Então, aí eu assumi esse time de vendas de inside, que tinha esses problemas todos, assumi um time, pecado, eu não posso usar o termo que eu ia usar, mas é um time muito mais velho que eu, tipo assim, sênior de idade, de 40, 50 anos, que eles olhavam pra mim e falavam, cara, o que essa menina tá falando pra mim pra eu fazer? Sabe? O tempo inteiro me desafiando, o tempo inteiro falando e desacreditando e tal. Então ali, puta, foi muito difícil fazer movimento. E ainda tinha o meu time de marketing que ficou comigo. Ah, não largou? Não. Ainda estava ali debaixo da asa. Então... Ainda ficou, só que, claro, aí já com o time já empoderado, né, para tomar as próprias decisões. Dali já veio coordenação para assumir, né? Então, assim, tem uma diferença. Mas, para mim, o aprendizado que aquilo ali me deu foi um aprendizado sofrido. Talvez eu deveria ter feito de uma forma um pouco mais contida. Ah, absorve primeiro um time, depois vai para outro time. Porque não era o que a empresa tinha naquele momento. Naquele momento eu tinha aquela oportunidade. Ou eu aceitava aquilo, ou ela ia passar. Né? Então, assim, foi um período muito difícil, de muito aprendizado. E principalmente, assim, de desenvolvimento pessoal, eu acho, sabe? Eu deixei de me preocupar tanto, sabe? Eu sempre fui muito assim, vamos estar todo mundo junto. Cara, não, entendeu? Tua vida, minha vida, vamos lá, segue o day, sabe? Vamos trabalhar pro mesmo, é isso aí. Mas foi um período bem, assim, quando eu faço uma análise mais introspectiva, assim, né? Delicado, assim, sabe? Mas tô aqui, né? Então sobrevivi. Sim. Tudo ótimo. Com toda certeza. Mas foi isso. Muitos aprendizados. Muito. E daí de lá eu tava como gerente, aí isso é sempre uma dúvida, a galera fala, né? Ah, mas você tava como gerente, você foi pra coordenação? Achei massa. Eu quis tomar essa decisão. Me possibilita desenvolver mais as pessoas. Como gerente eu não conseguia mais desenvolver ninguém. Né? Aí eu queria um pouco mais distante, né? Isso. E eu queria voltar para a parte mais técnica, sabe? Eu gosto. Me realizo de ver nerdices acontecendo. Dados, vendo, assim. Vou voltar para a gerência? Com certeza. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. Quando? Não sei. Tá? Como eu também posso de um dia pro outro falar assim, não quero mais nada disso aqui. Vou para especialista. Porque eu tenho competência para ser uma especialista. Se eu quiser. Porque eu nunca deixei de dar muita ênfase para esse lado. Entendeu? Sim. Nunca deixei de estudar ou para fazer só gestão de pessoas. Não. Tecnicamente eu sempre me aprofundei muito também. Mas é uma escolha. E toda escolha traz a consequência, né? Já diria lá, como é que é? Do Uncle Ben lá do... Como é que é? Não, tu não conhece, eu sou nerd, né? Tô aprendendo muito aqui. Do Peter Parker lá, do tio, né? Grandes, como é que é? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Sei, agora eu lembrei da referência. Né? Então, assim, eu acho que você constrói tua carreira profissional e faz as escolhas. Eu nunca deixei de me especializar, porque eu sempre quis tecnicamente me desenvolver mais. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não poderia fazer a gestão de times técnicos com a mesma facilidade que eu já consigo. E eu acho que, assim, você precisa ter um chefe, né, um líder, que agora chefe feio fala, né? Você tem um líder que te dê uma, assim, que algo que tu veja nele, tu pode dizer, isso aí é massa, tô aprendendo com esse cara. Se você não tiver isso, pelo menos pra mim, né? Claro, eu vou pra outro lugar, né? Não tô me desenvolvendo. Que te desafia, sabe? Fala, cara, isso aí tu marcou, hein? Tem que melhorar aqui. Beleza.
vou por esse caminho, sabe? É a mudança, é o desenvolvimento, Exato. é o ritmo. Exato. Perfeito. Muito obrigada, Karine. De nada, obrigada a você. Maravilhosa, várias aulas de vários aspectos aqui. Espero ter E contribuído. se a gente quiser se aprofundar nos temas, dá um Google, seja protagonista da sua carreira. Isso. Faça como a Ká, vá atrás. Já desenvolva a liderança aí. Não, é verdade, gente. Assim, para finalizar, assim, a carreira é de cada pessoa. E isso é muito importante, sabe? A carreira, quem desenvolve, quem trilha o caminho, não é a empresa. Isso não é responsabilidade da empresa e muito menos do líder, sabe? A responsabilidade pela própria carreira é do liderado. As pessoas não podem inverter isso. Isso é muito anos 80, entendeu? Em que achava-se que a empresa tinha que providenciar um caminho. Não. Você tem responsabilidade pelas suas escolhas e pelo caminho que você trilha, né? O líder ele tem que facilitar esse seu trabalho. Excelente. Só isso. Obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio do Por que a Pergunta. Valeu.